Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as ferramentas do MATLAB para Deep Learning, particularmente para quando você tem modelos mais complicados do que a média e que não pode seguir o workflow padrão. Você tem que criar algumas coisas customizadas. A demo que a gente vai fazer aqui é sobre a criação de redes siamesas. Vou começar explicando um pouco sobre essa arquitetura e para que ela serve. E durante essa demo vocês vão ver como criar data stores customizados a partir de um template para múltiplas entradas ou múltiplas saídas e como fazer um loop customizado para o treino do modelo, mostrando como funcionam os objetos DL-Array, DL-Network, explicando como que o MATLAB faz a autodiferenciação para você e como que é feito o cálculo de gradientes nesse, é, dessa forma. Sobre redes siamesas, é, uma rede siamesa tem essa arquitetura. Ela geralmente tem duas entradas, pode ter mais, mas ela é para comparação. Então você compara duas coisas, né? Você passa as duas entradas pelo mesmo trecho de rede, que eu chamei aqui de shared weights, pesos compartilhados. Calcula o resultado só desse pedacinho da rede para cada uma das entradas, cola as duas entradas de alguma forma e passa pelo final da rede, que vai ter camadas fully connected normais. E o resultado é a comparação das duas imagens, se são similares ou se são diferentes. Para que se usa uma arquitetura dessas? É, uma das aplicações é reconhecimento facial. Você, num problema de reconhecimento facial, por exemplo, você não conseguiria usar um classificador comum, porque um classificador comum, imagina que você tem um banco de 10.000 rostos, ele vai ter 10.000 categorias para reconhecer. A acurácia de um classificador simples para esse problema seria ridiculamente baixa. Mas comparação é muito mais fácil. A resposta é sim ou não. Então, você consegue pegar o rosto que você quer reconhecer, comparar com o seu banco inteiro, uma por uma, e dizer qual é a mais similar do seu banco em relação àquela. Essa seria a ideia de como abordar um problema de reconhecimento facial usando redes siamesas. Por essa arquitetura, o workflow padrão no MATLAB para Deep Learning seria criar um data store para suas imagens, para passar as entradas para o seu modelo. Definição do seu modelo, define as camadas, conecta elas na ordem certa, define as opções de treinamento e manda treinar com a função Train Network. Numa arquitetura dessas, já dá para ver que isso não vai funcionar de jeito nenhum. Para começar, você não tem uma entrada, você tem duas. E a sua resposta não é o label da sua imagem. Eu não quero saber se o nome desse carinha é Aaron. Eu quero saber se ele é similar ou diferente da outra foto. E você também não vai poder usar Train Network, porque Train Network assume que as suas entradas vão fluir pela rede até a saída de forma suave, digamos assim. E aqui não tá nem um pouco suave, você tem que passar as duas imagens pelo mesmo trecho e colar elas de alguma forma. Então você tem que escrever um loop de treino customizado para conseguir tratar esse problema. Eu vou passar agora para o MATLAB e abrir os arquivos. Vocês devem ter recebido um link para baixar tanto os arquivos que a gente vai trabalhar agora, quanto os dados, para treinar em casa quando tiverem tempo. Quem não baixou, pode só acompanhar, eu vou fazer muita coisa fora desses scripts também. Então, não tem problema nenhum. E vocês vão receber também a versão definitiva desses scripts depois do workshop. Vou passar para o MATLAB agora. Ok. Aqui na minha pasta, dados, os scripts que a gente vai trabalhar aqui. E aqui é a minha cola que eu vou usar para orientar vocês, certo? Então, começando aqui
Siamese Face Recog, que é o que vai rodar tudo. Esse script ele vai ter que carregar os dados com um datastore customizado, definir um modelo, definir parâmetros de treino e treinar com um loop customizado. Vocês podem ver que está tudo em branco, mas tem aqui as tarefas que têm que ser feitas. Começando pelo datastore customizado, que é o outro script. Certo? Esse script aqui, ele define uma classe, que é o datastore, que eu chamei de image similarity datastore. Isso aqui é um template, vocês podem, tem no site da Methflux, se vocês buscarem no Google Custom Datastore MATLAB, ele já mostra um template muito parecido com esse, que você pode só modificar para fazer o que o seu datastore precisa fazer. Como eu falei, eu defino uma classe. Essa classe tem algumas propriedades que elas têm que estar aqui. Uma delas é um datastore comum dentro dela. E a gente vai criar ele também. Tem labels, enfim. Tem as classes de saída, que não necessariamente correspondem aos meus labels das imagens. No caso, similar ou dissimilar, as saídas. Mais para baixo, nos métodos desse meu objeto, o primeiro método tem que necessariamente ser o método construtor, que tem que ter o mesmo nome do meu objeto. Ele é um image similarity datastore. Eu passo alguns argumentos para ele, ele tem que construir o datastore para mim a partir disso. Como que se faz isso? Primeira coisa, selecionar as minhas imagens com um datastore comum. Eu vou construir no command do MATLAB, porque assim vocês veem a execução. Depois eu passo para dentro do meu script e rodo o script para vocês verem que vem funcionando de verdade. Então, primeiro passo eu tenho que definir um datastore, um image datastore. Deixa eu só me situar aqui. Pronto. Um image datastore. Para um image datastore eu tenho que apontar a pasta onde estão as minhas coisas. A minha pasta é essa pasta Faces. Certo? E eu tenho que botar as opções certas aqui. Como que está organizada a minha pasta Faces? Tem um monte de subpastas, mais de 5.000 subpastas, com cada uma com o nome de uma pessoa, e contendo algumas fotos do rosto dessa pessoa. Algumas pessoas têm uma foto só, outras podem ter milhares, e eu vou ter que lidar com isso também no próximo passo. Include subfolders. As minhas imagens estão nas subpastas, então eu tenho que isso aqui tem que ser verdade, eu tenho que incluir os subfolders. E quais são os labels? Label source. O label source é o nome da pasta, nome da subpasta. Folder names. Deixa eu só quebrar isso aqui para vocês conseguirem ver os pedaços. Então, esse é o meu datastore inicial, que eu vou acrescentar lá dentro para modificar. Ele pode levar um tempinho aqui, porque né, são 5.000 pessoas. Não lembro quantas mil imagens tem aqui. Certo? Aí tem 13.000 imagens com... Cadê os nomes dos labels? Labels. Com 5.700 pessoas. Certo? Eu vou passar isso para dentro e continuar fazendo daqui mesmo. Eu tenho algumas pessoas com uma foto só, algumas com milhares de fotos. Eu não posso ter toda essa disparidade. O ideal seria que eu tivesse uma quantidade mais ou menos igual de
de um número suficiente de pessoas. Então, primeiro eu vou fazer uma pequena análise disso, sobre esse data store aqui. Count each label do meu FDS. Opa, ele mostrou 50, né? Então, essa função count each label faz exatamente isso. Ela vê cada label e conta quantas imagens tem. Qual é o tamanho disso? 5.700, óbvio, tinha 5.000 pessoas. Eu vejo aqui tem muitas com uma imagem só. Quando acontecer de ter uma imagem só, a minha rede precisa de duas. Ela vai ter que passar duas imagens da mesma pessoa para, em algum momento, se por exemplo o label de saída for similar, não vai ter duas imagens para essas pessoas, então eu já não posso usar elas. Eu tenho que fazer alguma lógica aqui, para escolher quais eu vou jogar fora. Por exemplo, eu posso escolher C ponto, onde C ponto count menor do que um certo n. Que n, por exemplo, 10. Eu só vou pegar as pessoas que têm pelo menos 10 imagens. E isso aqui é uma lista dos labels que tem menos de 10, logo são as que eu tenho que tirar do meu data store. Então eu posso reconstruir o meu data store só com isso. Reconstruir o meu data store só com os labels certos. Como que eu faço isso? Ponto files. Agora eu não estou apontando uma pasta inteira. Eu estou apontando uma lista de arquivos individuais, que eu já tenho essa lista, onde já explico isso aqui. fds.labels diferente de to remove. Certo, estou comparando a lista de labels original com a lista de labels que eu tenho que remover e pegando só aquilo que for diferente, certo? Então essa vai ser a minha nova lista de imagens. E de novo, eu tenho que manter o include subfolders e o label source folder names, certo? Ele reconstrói e eu vou chamar de novo ele aqui para vocês verem que diminuiu bastante a quantidade de imagens. Certo? Agora, eu tinha 5.000, não, tinha 13.000 imagens. Esse aqui só tem 4.321, bem menos. Vou pegar esses. O count it label, o N, isso aqui. E a gente já está quase lá com essa lógica. Vou tirar isso aqui, certo? Ainda falta uma coisa. Eu tirei as que têm poucas fotos, muito poucas fotos, mas eu também tenho que tirar, fazer uma seleção das fotos daqueles que têm fotos demais. Por quê? Porque se eu tiver uma pessoa que tem 1.000 fotos nessas 4.000, já era. Eu não tenho um modelo que reconhece, que faz reconhecimento facial direito. Eu tenho um modelo que faz reconhecimento dessa uma pessoa. Então tem que estar mais ou menos balanceado. Como que eu faço essa seleção? Eu faço igual split each label. O que faz essa função split each label? Ela vai pegar o meu data store inicial, ela vai selecionar uma quantidade n igual a 10 de imagens de cada um dos labels e de forma aleatória, certo? Esse split each label.
e vocês veem que já reduziu aqui para 1.500 imagens. Uma pergunta que pode ter surgido é: perder imagens dessa forma não é ruim para o modelo? Não vai fazer ele aprender menos coisa? De certa forma, sim. Só que algumas coisas mais graves que eu já citei. Se eu deixar uma disparidade muito grande de quantidade de fotos para cada pessoa, ele não vai aprender direito as que têm poucas fotos e vai aprender só com as que têm muitas. E tá. E como eu tinha falado, eu criei o Datastore aqui dentro, mas eu ainda não guardei ele em propriedade nenhuma. Eu tenho que guardar ele na propriedade Datastore. Então, qual que é a minha variável? ds.datastore igual fds, certo? Eu tenho que setar os labels, eu já deixei isso setado. Tem que setar e eu tenho que setar as outras propriedades que estão aqui em cima também. Labels, número de observações, image classes, essas coisas. Que saem do meu Datastore. Então, num observations igual opa, no mel fds.files. O número de observações desse Datastore é o número de imagens do Datastore de dentro. ds.labels igual fds.labels, obviamente. E o ds.image classes, quantidade de image classes, no número unique, no mel unique do ds.labels, certo? Com tudo isso setado, o meu Datastore já pode ser criado. Então eu vou salvar esse arquivo, certo? E chamar através dele no command. Eu quero um DS que é um image similarity datastore, usando faces como entrada, com n igual a 10. O que mais que eu tenho que passar? E um target size, que tamanho de imagem eu preciso que a minha rede neural engula. 128 por 128. Se for muito maior do que isso, a máquina trava. Então, aí. E esse agora é o meu objeto Image Similarity Datastore, já criado, mas ainda incompleto. Vocês vão ver daqui a pouco. Que tem 1.580 pessoas. Não, desculpa, 1.580 imagens com 158 pessoas. E ele tem que retornar similar ou dissimilar. E eu ainda não criei essa lógica. Vou criar agora. É o que falta para esse objeto funcionar direito. Descendo aqui nos métodos do meu objeto, vocês veem aqui que tem um método read. Todo Datastore customizado tem que ter um método read, obviamente. Você tem que ter um jeito de ler suas imagens. E ele também tem completo. Tem uma tarefa de inicializar entradas, inicializar saídas, um loop para leitura de um batch de imagens, e no fim ele chama o preprocess data, para aplicar alguma forma de pré-processamento sobre as imagens, se quiser. Qual tem que ser a minha lógica de leitura nesse caso? Voltando aqui para o PowerPoint só por um segundo, eu tenho que ler duas imagens e o label de saída tem que ser similar ou dissimilar. Eu tenho, então, e os dois labels, similar e dissimilar, tem que ser mais ou menos 50% cada um, por balanceamento dos dados. Mesma lógica de ter escolhido 10 imagens de cada pessoa.
Se tem que sair 50-50, eu posso pegar aleatoriamente um label e, por exemplo, se eu peguei aleatoriamente similar, eu tenho que pegar duas imagens da mesma pessoa. Eu posso pegar uma que seja simplesmente a próxima pessoa na minha lista de imagens e outra imagem que também seja dela. E se der diferente, eu pego a próxima pessoa como entrada 1 e qualquer outra pessoa na imagem para a imagem 2. Então, isso. Então, qual que é a minha lógica aqui? Inicialização das entradas. É, ele tem que retornar os dados na forma de um cell array. Então, cell. De que tamanho? Tamanho do mini batch que está definido aqui. No caso, o default estava 128 e eu não mudei. Então tem que ser ds.mini batch size por 1, não, por 2. Eu tenho duas entradas. Inputs igual esta coisa. As minhas saídas. Tá. As minhas saídas são escolhidas aleatoriamente entre similar ou dissimilar. Então, aqui, é, data sample entre as minhas classes de saída, uma das duas. Isso seleciona uma saída, mas eu tenho que pegar um 128, do tamanho do mini batch. Então, self1, isso tem que sair na forma de célula. Self1, este troço. Certo? Eu acho que fica mais simples fazendo dessa forma. Será que ele aceita fazer isso? Não. Tá, fazer do jeito que tá na minha cola mesmo. So, tá. Eu estou passando isso aqui como uma função que faz a amostragem aleatória de uma saída para todo esse cell array de 128 por 1, que é todas as saídas desse mini batch. Isso é o meu output. Então, inicializado, só para vocês verem aqui. Inputs 1 a 10. Coluna 1, coluna 2, inicialmente vazios. Outputs 1 a 10. Diferente, diferente, igual, diferente, igual, igual, aleatória. Certo? E aqui dentro da minha lógica, para cada uma dessas 128, eu tenho que ler uma imagem que é a próxima da minha lista. Então, inputs K1, a minha entrada número 1, vai ser read. É só read, né? Não é read image. Isso. Read ds.datastore. Opa, tá. Read ds.datastore, só que com um detalhe. Eu tenho que ter isso 128 por 128. Então, in precise. No tamanho que eu guardei em image size. Image size. Certo? Se eu fizer aqui k igual a 1 e pedir isto aqui,
A primeira já é uma imagem. Figure show inputs. Opa. Aqui. Imagem desse tiozinho bigodudo aqui. Para a segunda, eu tenho que olhar para qual deve ser minha saída. Se ela for similar, eu tenho que pegar alguém, pegar o mesmo tiozinho. Se for dissimilar, eu tenho que pegar outro tiozinho. Como que eu leio uma imagem específica do meu datastore, não simplesmente a próxima? Read image ds.datastore. E aqui eu tenho que dar um um índice de qual imagem que eu tô querendo que ele leia. E esse índice tem que ser aleatório, porém da mesma classe, com o mesmo label. Então, assim, é até onde isso? É tudo isso, tá. Tá. Agora, and sample set diff. Já explico. Find des.labels. This. This file não, this label. Okay. Isso aqui também. Qual é o label da minha primeira imagem? É o label do current file index, propriedade já setada do datastore. Então, this label. Yes. Eu errei em algum lugar. Não tinha errado não, ele só não achou. Certo? O que eu estou pegando aqui? Setdiff pega tudo que é primeiro find, né? Find vai encontrar na lista dos labels todas as imagens que tem este label, vai pegar todos esses índices e isso são todos os que são iguais, mas eu quero as imagens que sejam da mesma pessoa, mas eu não quero que seja exatamente a mesma imagem. Então eu estou pegando só as que são diferentes do current file index, que é essa imagem, certo? Então eu estou pegando todas as imagens da mesma pessoa, exceto a própria imagem. Este é o meu ind. E de novo eu tenho que dar resize na imagem. In resize. Image size. E essa é o meu inputs 2. K2. Opa. E se for diferente? A lógica é muito parecida. Eu vou até copiar. Mas o meu índice, eu não quero o igual. Eu quero o diferente. Troca aqui pelo tiozinho. E o setdiff acaba sendo irrelevante, né? Porque se eu estou pegando todas as que não são do mesmo label, enfim, eu posso tirar o meu setdiff daqui. Setdiff daqui. Certo? Mesma lógica. Certo.
Preprocess data. Quando ele tiver lido tudo isso, ele vai ter uma lista de células, 128 por 2, cada célula contendo uma imagem, 128 por 128. E uma lista de saídas, similar ou dissimilar, de 128 por 1. E vai passar esses inputs e outputs para uma função de pré-processamento, que está aqui. A função de pré-processamento passa por todas as entradas e aplica alguma coisa. Por exemplo, eu quero uma rotação aleatória. Então, inputs, K1, go in rotate, dela própria, de quanto? Menos 15 a 15, certo? Menos 15 mais range vezes 30. Isso vai de menos 15 a 15, certo? E o método bilinear crop. Qual a diferença? Ai, o que eu cliquei aqui? Bilinear crop. Bilinear é meio que o padrão. Ele tem outros métodos, mas o bicúbico é muito lento e o nearest ele produz umas imagens picadas bem ruins. E o que é esse crop? Como que ele vai girar a imagem? Quando ele gira a imagem, o tamanho dela pode mudar. Eu não quero que mude, então ele vai cortar a imagem, crop, para manter o tamanho. O pré-processamento da imagem 2 é exatamente a mesma coisa, só que com outra rotação aleatória. E é só isso. No final ele cola tudo, data igual colagem das inputs e outputs. Dessa forma, já deve funcionar. Por exemplo, data igual read ds. E aqui tá os meus dados iniciais. Imagem, imagem, diferente. Imagem, imagem, igual. Só para checar como é que tá isso. Figure in show pair. Data 1, data 1, 2. Primeira linha. Montagem. O label era diferente, certo? Duas pessoas diferentes, cada um com uma rotaçãozinha. Certo, então o meu datastore agora está pronto, eu posso colocar a criação dele aqui. Né? Como é que eu criava ele? Image similarity datastore. Foi esse o comando, né? Então, certo. Primeira parte está pronta, a alimentação de dados para o meu modelo. Então, dúvidas eu vou responder no final, tá? Próxima etapa, definição do modelo. O jeito mais fácil de fazer isso com o Deep Network Designer. Um aplicativo aqui que vai gerar a lista de camadas para mim. Então, aplicativos aqui, é um dos meus primeiros, tá aqui, Deep Network Designer. Abrindo. Devia ter deixado aberto. Caramba, que lerdeza é essa? Não costuma demorar assim.
E é claro que eu fechei. Bom, segunda vez costuma ir um pouco melhor. Tá aqui. Eu posso partir de alguma pronta. Algumas delas já vêm instaladas, outras eu tenho que baixar o pacote. Ou eu posso partir de uma em branco. Eu vou mostrar rapidamente como que parte de uma em branco, mas a gente vai usar uma já pronta de início. Essa é a cara do designer. Primeira coisa, eu preciso de uma camada de entrada. Os pesos compartilhados. Aqui eu vou fazer a parte de pesos compartilhados só. A segunda parte não precisa, eu vou mostrar depois. Formato bem padrão de rede neural convolucional. E cadê o batch? Não é batch normalization, é max pooling. Aqui. Por exemplo, posso fazer isso. Mais um. E mais um. Certo? Então, aqui eu tenho uma entrada e uma sequência de 3 convoluções. E aqui eu posso definir os parâmetros. Por exemplo, eu quero 7 por 7, eu quero 64 filtros, stride 2, 2, por exemplo. Pelo max poly. 5 por 5, sei lá, 96 filtros. Aqui, outros 96. Por exemplo, números chutados. Isso aqui é só um trecho de rede, porque eu só preciso de um trecho. Eu posso mandar analisar, ele vai apontar erros, porque eu não terminei a rede. E nem vou terminar. Mas os erros são previsíveis. Ele vai reclamar que falta uma camada de saída e que a última camada que eu coloquei não está conectada. Opa. Aqui o resultado da análise. Falta uma camada de saída e última camada não está conectada. Mas ele já me diz bastante coisa útil aqui. Ele já diz quantidade de pesos em cada uma das camadas que tem apreendíveis, e é isso. Eu poderia gerar código disso aqui, gerar códigos. Ele gera um trechinho de live script para mim que monta exatamente essa rede. Live script já com comentários bonitinhos, mas eu não gosto do live script, então eu vou pegar a parte útil que ele fez e passar para cá. Camadas, ele fez mais uma coisa. Não fez. Vou pegar daqui. Certo. Dessa forma é só uma lista de camadas. Então, mas eu preciso de um objeto do tipo graph. Igual layer graph. Graph igual layers. Por quê? Porque para converter para um objeto DL network, opa, DL net igual DL network net. Estou disléxico hoje. Certo? Rodando esse trecho aqui, eu tenho a definição da primeira parte da minha rede, dessa parte aqui.
especificamente no formato DL Network, que é o formato que a gente precisa para para conseguir usar um loop de treino customizado. Tá, teve mais um erro que ele não pegou aqui. Eu não posso normalizar, certo? Agora sim. Certo. A vantagem de usar o objeto no formato DL Network é que ele permite autodiferenciação. Com autodiferenciação, eu não vou ter que escrever uma função que calcula os gradientes de cada uma das minhas camadas da rede. E para quem já tentou fazer isso, sabe que é o inferno. Então, usar autodiferenciação é muito, muito útil. E eu preciso definir também a segunda parte da minha rede, esta parte. É só uma fully connected, certo? Então eu não preciso apelar para o aplicativo. Eu posso simplesmente fc weights. Eu posso até fazer na mão se eu quiser, que nem aqui. Array del array 01 and n 1 4096 e o fc bias 1 por 1 e o fc paramos igual struct fc weights fc bias fc bias. Isso aqui é simplesmente uma struct guardando os pesos que vão dentro da minha camada fully connected. Eu nem ao menos defino uma camada fully connected, mas eu consigo usar os pesos dessa forma. Vocês vão ver isso mais pra frente. Certo? Esse primeiro trecho aqui, eu fiz dessa forma por, assim, por demonstração do aplicativo. Mas a verdade é que é muito melhor você usar a partir de uma rede que já existe. Então, AlexNet. Então aqui eu chamo a AlexNet, que já existe, já foi treinada com 1 milhão de imagens, tem uma riqueza de conhecimento dentro dela que eu posso aproveitar. Ponto. Eu quero cortar para usar as primeiras 17 camadas. E aí eu tenho que trocar algumas delas. Layers. A camada de entrada eu tenho que trocar porque o tamanho de imagem para AlexNet é 227 por 227. A minha rede tem que entrar 128 por 128. Então, image input layer 128, 128, 3 porque é em cores. O nome é input 1. Normalization, none. E eu também tenho que trocar a última camada. Vou dar só esse começo para vocês verem. Layers. Eu tenho que trocar a última camada? Bom, parece que sim. A última camada dela é uma fully connected, então eu tenho que trocar por outra fully connected para zerar esses pesos. Opa, 17 igual fully connected layer
4096, mesmo tamanho. Name FC1. Eu acho que eu não preciso dos outros parâmetros, só vai complicar a vida. E refazer esse pedacinho aqui. Agora o meu DLNet continua sendo um objeto DL Network, só que eu estou reaproveitando os pesos já parcialmente treinados da AlexNet. Continuando a definição dos parâmetros de treino. Isso aqui é default, eu vou explicar, mas não tem atividade nenhuma aqui. Tem que definir por quantas iterações o loop vai rodar, definir um mini batch. O mini batch já estava setado no Datastore como 128, mas eu posso trocar aqui. Pode ser 64, por exemplo. Learning rate tem que começar bem pequeno. Então, um expoente menos 5 é bem pequeno, né? E a gente vai usar o algoritmo de otimização da rede, o ADAM. Esse algoritmo precisa de alguns parâmetros que estão aqui embaixo. Só explicando conceitualmente o que eles são. O algoritmo ADAM, ele faz um rastreio de como os gradientes estão mudando a cada iteração. E com esse rastreio e um algoritmo que lembra uma média móvel, ele define quanto ele deve ajustar a taxa de aprendizado. Então a taxa de aprendizado ela não decai automaticamente por um ritmo que eu fixo no começo. Ele é ajustado de acordo com os dados. Mas para fazer esse ajuste de acordo com os dados, ele precisa destes parâmetros. Ele vai acrescentando parâmetros aqui nessa lista inicialmente vazia, e ele tem esses dois parâmetros macro fixos, Gauss decay e Gauss decay square. A documentação explica em mais detalhe do que isso, mas por enquanto é só o que vocês precisam saber. Ambiente de execução automático. Automático significa ele vai usar a GPU se for possível, se não vai ser na CPU. Altamente recomendado ter uma GPU. E aqui é só para plotar o treinamento enquanto ele acontece. Quando vocês forem rodar o script definitivo, vocês vão ver a linhazinha sendo desenhada. Certo? E aqui mudando o tamanho do mini batch para 64. Opa, ele tem que estar definido primeiro, né? Todo esse trecho. Tem um erro? Onde? Ah, tá. Ele tem um erro porque ele não está completo. Mas esse trecho está certo. Certo. E agora, finalmente, a parte punk da coisa. Escrever o loop de treino. Deixa eu me botar na mesma página que eu estou mostrando aqui. Certo. O loop de treino funciona dessa forma. Você lê um mini batch, você converte ele para um objeto DL array, que é para você conseguir passar pela rede neural. Faz isso para as duas imagens do jeito que a arquitetura exige. Calcula os gradientes, eu vou mostrar como. Atualiza os parâmetros da primeira parte, que são os pesos compartilhados, e atualiza os parâmetros da segunda parte, que é só uma camadinha fully connected, bem mal definida. E plota as coisas no fim de uma iteração. E ele faz isso por 2.000, 20.000 iterações. 20.000. Então, como que eu fazia mesmo para pegar um mini batch? Data igual read desc train. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, sim. Então,
Desculpa ter pulado esse pedacinho, tá? Um datastore qualquer, inclusive esse customizado que eu parti do template, tem algumas funções úteis. A primeira delas, shuffle. Opa, esse igual, desculpa. Embaralha suas imagens. É sempre útil embaralhar as imagens antes de treinar um modelo. E outra delas, partition datastore. ds-train, ds-test. O certo de verdade é fazer com validação também, não só teste. Mas aqui é para fim demonstrativo. Então, partition datastore ds.9. O que está fazendo aqui? Vai dividir o datastore ds de forma que 90% das imagens fiquem no ds-train e os outros 10% fiquem no ds-test. Os dois vão ser datastores do mesmo tipo que eu parti, o Image Similarity Datastore. Então, rodando essas duas linhas aqui, que faltaram, né? ds-train, vocês veem aqui, 1.400 imagens, ds-test, 140, ok? Agora sim, voltando aqui, como que eu leio um batch de imagens? Eu chamo o método read. Só que eu vou passar pelo meu conjunto de imagens muitas vezes. Se eu chegar no final da datastore e chamar read de novo, ele vai dar erro. Então eu preciso de uma checagem primeiro. If what has data ds-train reset ds-train e ds-train igual shuffle ds-train. Se não tem mais dados, reseta, volta para o começo e embaralha de novo, porque eu não quero ficar preso na mesma ordem de imagens. Isso é ruim para o modelo. E aí sim eu faço uma leitura de imagem. Eu também tenho que converter isso num formato aceitável pela minha rede neural. Então, x1 igual da cat 4 data. O meu x1 é a minha imagem da entrada 1, todas elas concatenadas na dimensão 4. A imagem já tem 3 dimensões, então eu estou acrescentando uma dimensão para que eu possa ter várias imagens em um vetorzão só, em uma matrizona só. E o x2 é a mesma coisa para a segunda entrada. x2, segunda entrada. E o meu pair labels, que é para saída. A saída não são imagens, são só valores, então ela não tem cada uma só tem uma dimensão. Então concatena na segunda para acrescentar uma. Data, tudo 3. E tem que ser um formato numérico, porque redes neurais não gostam de formatos categóricos, nem de strings. Então, similar. Opa. Certo? Então, concatenando todas as saídas para ter tudo num vetorzão só, comparando com similar, eu vou ter zeros e uns, e assegurando que o formato é double. E como que eu converto isso em DL array agora? DL x1 igual DL array. DL, desculpa. Single x1. No momento que eu defino que o x1 tem que ser convertido num DL array, eu posso apontar o que significam as dimensões do x1, para que ele consiga passar isso direito para a rede neural. Então, S significa é uma dimensão espacial.
é a largura da imagem, por exemplo. S, de novo, é outra dimensão espacial, é a altura. C é canal, é o canal de cor da imagem. Eu tenho RGB, cada um é um canal. E B de batch, a quarta dimensão, cada uma é uma imagem diferente. Assim eles já conseguem entender o que é que tem nessa matrizona X1. X2 faz a mesma coisa. E como que eu mando executar em GPU? If execution environment igual auto. A lógica pode ser um pouquinho mais sofisticada do que isso, tá? Mas auto ou igual a GPU. Aliás, a lógica tem que ser mais sofisticada do que isso, desculpa. You can use GPU. Certo. Que teste é esse? Se eu setei o ambiente de execução como alto e eu consigo usar a GPU, isso é uma função do MATLAB que faz essa avaliação para mim, então eu tenho que converter para GPU Array. Ou se eu setei que o ambiente de execução deve necessariamente ser GPU, eu também faço isso. Mas se eu setar isso e não for possível, vai dar erro. No caso, vai ser possível sim. DL x1 igual GPU Array DL1 DLX1. Certo? Se isso for falso, então eu vou usar CPU. CPU eu não preciso fazer conversão nenhuma. Certo? Agora a parte que normalmente é punk, aqui fica menos punk, que é cálculo dos gradientes. Cálculo dos gradientes, eu deixei algumas funções parcialmente escritas aqui embaixo, na seção de funções auxiliares, com, com o esqueleto de como tem que ser essas funções. Então, eu preciso ter uma função model gradients que calcula os gradientes. Se ela vai me retornar gradientes, então eu quero os gradientes dos pesos da primeira parte da minha rede, do subnet 1, gradiente dos parâmetros da segunda parte da minha rede, que era só uma fully connected, e eu também tenho que necessariamente retornar a minha loss function, que toda rede neural precisa de uma loss function. Certo. E o que eu tenho que passar de entrada para os gradientes? Obviamente, se eu estou calculando os gradientes das partes da minha rede, eu preciso passar essas partes da rede para ele. Então, DLNet era uma parte, FC params era outra, que a gente definiu só como uma struct, mas é um pedaço da rede. Eu preciso passar as minhas entradas. DLX1, DLX2. E para calcular a loss, eu preciso das saídas também. Pair labels. É essa a estrutura dos parâmetros de entrada que você tem que dar. Todos os pedaços de rede, todos os pedaços de entrada, todos os pedaços de saída. Essa lógica se aplica a qualquer outra arquitetura, não só a essa. Se aplica a qualquer arquitetura que seja complicada o suficiente para você precisar escrever escrever um loop customizado. O que tem que acontecer primeiro? Eu tenho que passar as imagens através da rede. Como que eu passo isso? Y igual forward Siamese. Outra função que está parcialmente escrita aqui embaixo, eu vou escrever com vocês. DL. Forwards. Cálculo da loss function. Loss igual. Essa já está escrita inteira lá embaixo. Binary
cross entropy. Loss function se calcula com a saída da rede e a saída real per labels. E no final eu tenho que de fato fazer o cálculo dos gradientes com DL gradients. Não, gradients só. É gradiente do quê? Gradiente da loss function, loss, em relação aos parâmetros da rede. Então, DL net.learnables em relação aos parâmetros, certo? Em relação aos learnables da minha rede. E o FC params, que é o da segunda parte. Qual que é a saída disso? São gradientes. Os gradientes que eu quero aqui. Certo? Então, com essa estrutura, você calcula os gradientes. Eu não escrevi uma função de cálculo de gradiente. Ele tem uma função que faz isso por autodiferenciação, que é essa aqui, DL gradient. Me perdi. Tá. A única coisa que falta aqui ainda é escrever essa forward, que está aqui embaixo. A forward, ela passa as suas entradas através da rede até a saída. Então, o que ela precisa ter? Ela precisa ter sua rede, DLNet, FC params, e suas entradas, DL x1, DL x2. Todos os pedaços de rede, todas as entradas. E aqui eu tenho que seguir a lógica da minha arquitetura. Qual que era a mesma lógica da minha arquitetura? Passa a entrada 1 pelo pedaço 1 de rede, passa a entrada 2 também pelo pedaço 1 de rede, cola as duas, passa pelo último pedaço de rede. Certo? Então, passando a primeira aqui, vou chamar de F1, forward, com DL net, DL x1. Certo? Sigmoid. Depois de passar essa entrada 1 pelo primeiro trecho, eu também posso aplicar uma operação de deep learning do tipo função sigmoide em cima dela. Funciona perfeitamente. Exatamente a mesma coisa para 2. Tá? Certo? Entrada 2. Opa, DL. Como que eu colo uma na outra? Eu quero fazer uma comparação. Comparação significa subtração. Então, y igual f2 menos f1. Só que não importo muito com esse sinal, né? Então, absoluto. Passo pelo último pedaço de rede. Esse último pedaço de rede, eu não construí um objeto da LNetwork, eu só construí uma struct com os parâmetros. Então, como que eu uso ele? Y igual fully connect. Opa, vai ser minúsculo. Connect. Fully connect dele mesmo. Weights e bias. Então, fc params ponto fc weights. Escrevi errado? Não. Ele que não achou mesmo. fc params ponto fc bias. Tá aí. A função fully connect. Eu não preciso definir uma camada fully connected. Eu posso aplicar a função fully connect com esses pesos e esses bias. E finaliza com sigmoid. Y igual sigmoid y. Para garantir valores de 0 até 1. Certo? Tem uma segunda função, uma última função aqui, a função predict Siamese. Normalmente ela é exatamente igual
a forward. Tanto que eu vou copiar tudo. Algumas arquiteturas de rede neural, ela é diferente porque elas usam umas camadas que só têm efeito durante o treino. Então, para essas arquiteturas, a função forward vai ser usada durante o treino, mas a função predict vai ser usada no momento de usar a sua rede neural de fato. Nesse caso, a gente não tem nada disso. Então, a função predict é exatamente igual à função forward. E é isso, tá pronto a minha função forward. Eu posso completar minha função model gradients aqui, chamando ela direito, certo? Então, só lembrando agora, a model gradients passa as minhas entradas pela rede, calcula a loss, calcula o gradiente da loss em relação aos pesos, e retorna gradientes e loss. E é isso que tem que estar lá em cima. No meu loop de treino, aqui fora, qualquer coisa, evaluate model gradients. Eu vou ter que chamar essa função. Mas por uma particularidade do MATLAB eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Tem que ser através da função dl feval. Já explico. dlnet, fc params, dlx1, dlx2, compare labels. Isso aqui é equivalente a simplesmente chamar a função model gradients. Eu estou falando, avalie a função de deep learning chamada model gradients e passando aqui as entradas e pegando aqui as saídas. É isso que essa função faz. E por uma particularidade desse formalismo de escrita de loop de treino, precisa ser dessa forma. Eu não posso simplesmente chamar model gradients igual a alguma coisa. Ok. Último pedaço, update dos pesos dos dois trechos de rede. Isso se faz com a função Adam Update, porque eu estou usando o algoritmo de Adam da otimização da rede. O que ele tem que receber? Todos os pedaços de rede. Aliás, o pedaço de rede que eu quero atualizar agora, desculpa. Nesse caso, dlnet. Os gradientes desse pedaço, gradients subnet, e todos os parâmetros que o algoritmo Adam precisa. Vou só copiar e colar daqui. Enfim. Tá? Certo? Então, a parte importante está nessa primeira linha. Eu passo o pedaço de rede que eu quero atualizar, os gradientes dela, e ele vai atualizar para mim. E aqui todos os parâmetros que estão definidos lá em cima. O que isso retorna? Retorna dlnet atualizada e retorna o update destes dois parâmetros especificamente. Então, para usar o algoritmo de Adam, essa é a receita de bolo. É tão receita de bolo que eu faço exatamente igual para a segunda, mudando só fc params, porque é isso aqui que eu quero atualizar, certo? fc params, gradients params. Certo? E está pronto o loop de treino. A parte aqui é só para avaliação, enfim. A gente está com pouco tempo agora, eu vou abrir espaço para perguntas, né? Mas loop de treino pronto. Se vocês rodarem o script dessa forma, ele vai levar algumas horas, mas ele vai treinar um modelo de reconhecimento facial
usando esse banco. E eu vou passar um outro para vocês que tá praticamente igual, mas que tá completo esse pedaço aqui de avaliação de treino e tudo mais. Ok? Vou abrir espaço para perguntas agora. Aliás, não. Beleza, vocês vão treinar isso em casa. Confio em vocês. Mas só mostrando aqui um pouco como que fica. Como que fica? Depois de treinado, ele vai ficar um gráfico com essa cara. Eu interrompi em 45 minutos, que ele já estava quase estável, mas se deixar ele continua melhorando. Treinando numa NVIDIA GTX 1050. Uma placa de vídeo para gamer, não é nem específica para Deep Learning. Eu cheguei numa acurácia de 78%. Acurácia média. E mostrando aqui algumas das imagens, como que ele classificou. E o mapa de confusão também. Pelo mapa de confusão, eu vejo aqui que ele acerta muito bem aqueles que são diferentes, mas os similares não tanto. Para os similares, ele tem aí 50% de erro, que ainda é bastante coisa. Só mostrando o resultado para essas 32 imagens. A verdade era diferentes, as imagens realmente são diferentes, o score que ele dá tem que ser perto de zero. Diferente, score perto de zero, outro acerto. Aqui um caso de erro interessante. É a mesma pessoa, Jack Chan. Todo mundo conhece ele. Ele, a verdade é que é igual, mas ele prediz que é diferente. No entanto, ele dá um score de similaridade bem alto para uma imagem que está diferente. Ainda é abaixo de meio, por isso que ele diz que é diferente. Mas não é um score perto de zero, como as imagens que a gente viu antes. Possíveis motivos para ele ter errado, tem duas pessoas na foto. Enfim, a gente vai ver mais alguns erros aqui. Diferente acertou. Diferente acertou, diferente acertou. Ele acertou todos os diferentes. Aqui um igual que ele acertou. O Putin tem iluminação diferente, tem expressão diferente, tem tamanho da imagem, o zoom da imagem está diferente também. Ainda assim ele acertou e com um score bem alto. Diferente. Bill Clinton, de novo, expressões diferentes, iluminações diferentes e acertou. Essa tia ele errou vergonhosamente, não sei quem é ela, mas enfim, errou vergonhosamente, não tem desculpa nessa. Outro erro similar, olha só, eu ia fazer uma piadinha, não vou não. Eu não saberia dizer se é a mesma pessoa, mas ele disse que é e acertou. Outro erro. Esse ele acertou também. Curiosidades, o rosto desse cara, que eu não sei quem é, aparece algumas vezes nessas 32 imagens, com fotos diferentes, e outras fotos ele erra feio. Diferente, diferente. Por exemplo, aqui. É aquele mesmo cara, na verdade. Mais duas fotos em situações completamente diferentes. Ele diz que são pessoas diferentes. Eu ficaria em dúvida também nesse. Aqui, mesmo cara. É a mesma tia, que ele errou de novo. Alguns rostos são mais fáceis de identificar do que outros, aparentemente. Por exemplo, similar, pegou mesmo com pose diferente, fundo diferente, expressão diferente. Outro também, que pose completamente diferente, ele acertou. Certo? Então, perguntas. Fernanda e Thales, eu tô sem acesso ao painel de perguntas.
só esperar eles verem como resolve isso. Daniel, o Rafael está perguntando por recomendações de placa GPU para análise de Deep Learning. Tá. Bom, eu consegui me virar razoavelmente bem até agora com uma placa de vídeo gamer, a princípio qualquer uma que suporte CUDA. Se você entrar no site da NVIDIA, você encontra isso fácil. Mas para um uso mais profissional, seria bom uma placa de vídeo que é feita para Deep Learning mesmo. As linhas da Tesla, Pascal, tem Xavier, tem algumas linhas da NVIDIA para Deep Learning. Da Radeon eu não tenho certeza se alguma é suportada, eu teria que ver. Mas o próprio site da Netflix recomenda NVIDIA, na verdade. Então fica aí a sugestão. Também perguntou por que você não inicializou os outputs como um array vazio lá no começo. Bom, então é isso. Se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Vocês podem treinar a rede assim que receberem o script definitivo, ou então continuar a partir desse mesmo, que está praticamente pronto. E é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês.